Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção luminosa do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila 4i78, com a companhia dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros desses mundos encantados, desses mundos etéricos, mundos espirituais, do qual nos assistem, protegem, guardam, iluminam e elucidam também. Elucidam sobre as nossas jornadas, caminhadas, nos enviando a toda hora, a todo instante, sinais que são mediúnicos, porque não poderia, também nos chegam a nós sinais físicos, com certeza que sim, mas na maioria dos casos são sinais mediúnicos, por esses abnegados companheiros de viagem, mentores espirituais, guias espirituais, denominados de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e as nossas guias missionárias, também Tiãozinho e Justininha. E aqui estamos no cumprimento da nossa jornada, médiuns, não é? Médiuns, para falarmos em mediunidade. Para falarmos em mediunidade, teremos que falar com o maior médium da atualidade, de todos os tempos, o maior médium de todos os tempos, que foi nada mais, nada menos que o mestre dos mestres, Jesus. Ele, se nós tivermos a capacitação, se nós temos a capacitação mediúnica e nada somos e nada podemos, Jesus Divino e Amado Mestre, do qual nós só podemos por a capacitação dos nossos mentores. Jesus Divino e Amado Mestre foi e sempre será o maior de todos os médiuns de todos os tempos. Para já, era criado, era filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele sabia o que iria acontecer desde tenra idade. Desde sempre ele sabia o que iria acontecer. Nós tivemos que percorrer um longo caminho de dor e sofrimento, de angústia e tristeza, até chegarmos a este caminho, a mediunidade. Uns por uma razão, outros por outra, uns por uma condição, outros por outra, uns de uma forma, outros por outra, mas Jesus já trazia implantado no seu espírito, na sua condição física, a capacitação, a mediunidade, não é? Porque Jesus era médium. Teremos que ver dessa forma assim, era médium, ele sabia antecipar, ele sabia com amor avaliar qualquer condição. Ele não julgava, ele comia na casa do rico, do pobre, ele vivia com o rico, com o pobre, ele curava o rico e o pobre, curava todos aqueles que o procuravam. Nunca ninguém deixou de ser curado, tratado, que o procurasse, a esse grandioso mestre dos mestres, curador de todos os tempos, o que tem a chave para a vida eterna, mas é quando ele passou aqui na Terra, no mundo físico, que parece que foi o ano passado, que parece que foi o século passado, né? Mas não, já se passou há muito tempo. Possivelmente muitos de nós estaríamos aqui na altura. Pois é. Não lembramos, como eu sempre digo, como todos nós sabemos.
Jesus tinha uma luz tão forte, tão grande, tinha uma capacitação mediúnica tão fora do comum, que não se comparava e assemelhava a nenhum ser físico, até hoje. Jesus não escreveu uma palavra, deixou tudo dito por parábolas que hoje ainda perduram, que hoje muitas dessas parábolas ainda não foram interpretadas, que irão perdurar para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Logo nós estamos na escola do caminho. Nesta vida, neste caminho, nestes nossos carreiros terrestres, não é? Então, Jesus teve uma infância, não é? Uma infância, como todos nós, na carne, no corpo físico, despertando a sua consciência para o Pai sempre, desde a tenra idade, percorrendo muitas vilas, aldeias, cidades daquele tempo, não é? Pregando sempre a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, do Pai. E ele, com a sua mediunidade, com as suas capacitações únicas até hoje, nenhum ser se irá nunca assemelhar a ele, porque nós, as nossas iniciações, daquela forma e daquela maneira, também trazem uma condição da era passada, dos tempos antigos, do tempo da iniciação do Mestre Jesus. Mas Jesus, quando começou a sua missão, na realidade, que deixou a infância, que deixou a brincadeira, vamos lá, que deixou quando começou a despertar mais para o verdadeiro caminho que o trouxe a este mundo, que foi pregar o amor, a humildade e a tolerância, Jesus, divino e amado Mestre. Desde a eternidade já se juntava com os senhores da lei, já se misturava com os sábios, já se misturava com os profetas, já se misturava, porque o conhecimento de Jesus era total, não era parcial, não era só por fases. Jesus tinha uma resposta divina para todas as condições que nós possamos encarar, que nós possamos ver. A dada altura, Jesus também, tanto que há uma parte do seu desaparecimento, não é? Uma parte longa, que Jesus foi conviver com os grandes médiuns da altura, do momento, para o mosteiro no Tibete. Foi aprender técnicas, foi aprender, quer dizer, ele não foi aprender, a condição era aprender, mas ele já trazia o ensinamento todo inscrito na sua consciência, no seu espírito, na sua mente, nos seus passos, no seu caminho, que foi para um mosteiro, para um mosteiro de grandes sábios, de grandes conhecedores, de grandes, os maiores, onde se praticava inclusive o maior conhecimento de mediunidade na altura. Os profetas, aqueles senhores que tinham essas capacitações. Ele foi para um dado mosteiro que, agora aqui falhou-me aqui de repente o nome, também não importa, o que quer dizer que quando ele lá chegou, a aura dele, a luz que fluía do espírito dele, do corpo dele,
da visão dele, do Mestre Jesus, era tão forte, tão forte, tão forte, que aqueles monges não tinham a condição de o olhar de frente, porque esses monges tinham as capacitações para a absorção, para o conhecimento, para a visão também, só que ficaram surpreendidos e sem conseguirem, inclusive, olhar a Jesus divino e amado Mestre diretamente. Jesus divino e amado Mestre teve algum tempo fechado num quarto por conta dessa condição, porque aqueles monges não o conseguiam encarar, não o conseguiam ver, por conta da sua luminosidade, por conta da sua força, projeção, por conta da sua luz divina, por conta do seu amor, da sua condição única neste planeta e por ser também o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o que é que acontece? Jesus esteve fechado num quarto algum tempo, fechado por conta dessa condição, porque esses monges não tinham condição. Reuniram muito, estudaram muito, estudaram muito, o que chegaram à conclusão que, por isso, as nossas iniciações são uma projeção real e fiel do juramento do Mestre Jesus. Embora Jesus não precisasse fazer iniciação, não precisasse fazer juramento, porque já estava implantada, né? Na sua matriz, já trazia essa força de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas esses monges, esses médiuns, esses doutores, esses sábios da altura, do momento, que se consideravam inclusivamente dos maiores do planeta, não podendo encarar o Mestre Jesus para habitar nos mesmos espaços, depois de reunirem, chegaram à conclusão que, na realidade, Jesus divino e amado Mestre teria que usar um capuz, onde só teria o espaço dos olhos e da boca para se alimentar, e um manto. Só assim esses monges conseguiriam acompanhá-lo, acompanhar a jornada, a caminhada, a poder acompanhar inclusive os ensinamentos do Mestre. Tanto que há uns anos ainda bons que a história de Jesus parece que desaparece, não é? Desapareceu no tempo. Pois é, estava com esses monges, estava fazendo a sua iniciação, porque era a sua iniciação. Ele fez o seu juramento, a sua iniciação a Deus Pai Todo-Poderoso. Foi aprender as técnicas aqui do mundo físico, e esses monges foi a condição que acharam para poder lidar com a condição na altura de poder acompanhar o Mestre dos Mestres, arranjaram um capuz e um manto para ele se cobrir. E nesse tempo todo que Jesus lá esteve, não era convento, era onde viviam os monges, fez o seu juramento com esse capuz, com esse manto, que é o nosso juramento hoje. É o nosso juramento em algumas das doutrinas. É feito com capuz, é feito com uma grande capa,
por conta, não é por nossa conta. Nós estamos imitando o que o mestre dos mestres fez. Debaixo da clarividência de Quatai 108, foi implantado a melhor forma para nós sermos a representação, ser aquele ato, uma representação fiel e digna do juramento, do passo, vamos lá, iniciático que Jesus, divino e amado Mestre, também deu neste planeta. Só com o capuz é que esses monges tiveram a condição de lhe fazer a sua iniciação, o seu juramento, o acompanharem em todas essas questões. Não por conta deles, por conta da luz, da irradiação, da iluminação, da claridade, de tudo o que saía de Jesus, divino e amado Mestre, que eles eram incapazes de olhar de frente. Mas tendo Jesus feito a sua iniciação, todo o seu conhecimento, passado por essa fase da sua vida, a dada altura ele surge de novo, não é? Ele surge para o mundo, para vir começar os seus ensinamentos, para vir começar a sua jornada junto ao mundo, junto ao povo, junto às multidões, junto aos doentes, junto aos aflitos, junto aos pobres, junto a todos quantos estavam sofrendo neste mundo físico. Muitos percorreram centenas de quilómetros para chegar perto do Mestre dos Mestres. Algumas partes até inclusive se deslocando, não conseguindo alcançar o grandioso Mestre, mas Jesus, mesmo no meio das multidões, Jesus conseguia ouvir aquele choro, aquela agonia mais aflita, mais sofrida, mais doída, a longa distância. Não precisava estar na sua presença para, na realidade, Jesus poder curar. Mas Jesus, quando começou a sua vida, a sua caminhada, para começar, foi à procura dos apóstolos, não é? Que eram os apóstolos, não é? Os 12. Jesus não foi buscar os apóstolos à parte dos ricos, não. Jesus não foi buscar os apóstolos à parte dos doutores, não. Jesus foi buscar os apóstolos aos pobres, aos pescadores, porque os pescadores, não conhecendo Jesus, um a um, Jesus, com as suas condições únicas do Filho de Deus, conseguiu cativar cada um desses 12. Onde eram homens rudes, onde eram homens que pouco letrados, pescadores, trabalhadores, que viviam naquele tempo com algumas dificuldades, angústias, mas Jesus, um a um, foi cativando, foi pescando cada um daqueles apóstolos, porque Jesus era um pescador, e foi buscar os seus apóstolos mesmo à família dos pescadores. Só que Jesus não era um pescador de peixes, como ele disse várias vezes, como ele deixou dito várias vezes, que não era pescador de peixes, era pescador de almas, de corações, era pescador de homens, era pescador para trazer a esperança, a fé, o equilíbrio, a harmonia, era pescador para trazer a cura, era para trazer a palavra de Deus, o conforto, o carinho e o amor.
Jesus se dedicou primeiramente a curar o povo por onde passava, primeiro sozinho, aos poucos foi também foi ser batizado no rio, do qual quem estava batizando, João Batista, o vendo, que disse que João Batista é que deveria ser batizado por ele, não era ele, a Jesus, mas Jesus, insistindo, batizou, e estava consumado, aqui uma pequena parte da história. A pequena parte da história é a vida de Jesus, porque até hoje ainda uma parte permanece escondida, que não se sabe. Mas Jesus, aos poucos, aqueles tempos rudes, difíceis, de guerras, de batalhas, de caças, de onde se falava no Messias, onde havia grandes divergências entre os doutores que se diziam doutores da lei, que nada mais eram que espíritos soberbos, habitando neste mundo físico, subjugando o ser físico, o seu irmão, às leis deles, para benefício deles. Não era para benefício da palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, era para benefício deles. Tanto que, por toda esta história, depois a seguir, grandes atrocidades, inclusive, foram cometidas sobre o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre. Nada disso. Com certeza que não tinha o oval, a condição divina, as cruzadas, todas essas batalhas que duraram centenas e centenas de anos. Bom, mas enfim. Mas nós chegámos aqui a médios nós. Pois é. Jesus Divino e Amado Mestre, tendo conseguido os apóstolos, lhes deu a eles também a condição mediúnica, porque até então poderiam não ter a condição mediúnica, mas eles passaram a ter a condição mediúnica quando começaram a acompanhar com o Mestre, o grandioso Mestre, quando Jesus começou a fazer a divisão, os milagres, a divisão do pão, a divisão dos peixes, a divisão da água, enfim, quando começou a curar os leprosos, os paralíticos, os doentes, quando começou a expulsar os espíritos das pessoas, quando começou a fazer toda a finalidade para a qual veio a este mundo. Que não veio, Jesus não veio na sua individualidade por nós. Mas deu aos apóstolos também, começaram a ter a sua mediunidade, por conta da condição de serem os escolhidos de Jesus, mas uma mediunidade mais aflorada que a nossa. Nós nos julgamos, não é? Nós nos julgamos médiuns, nós nos julgamos às vezes grande coisa, não é? Grande coisa, mas nós nada somos. Nós teríamos sido muito, poderia me intitular qualquer coisa se tivesse na minha consciência, no meu pensamento, algum resquício de pensamento que acompanhei Jesus. Por exemplo, se calhar fui um daqueles 12, que se calhar fui o que traí ou fui o que neguei, não é? Mas todos eles
viram com os olhos, ouviram com os seus ouvidos as palavras, viram com os seus olhos as curas, acompanharam com os seus olhos, com as suas pernas, Jesus por todo lado. Quando Jesus lhes pedia para deixar tudo e os seguir, muitos se negaram, não é? Muitos se negaram. Mas aqueles 12, porque já estaria predestinado dessa forma, largaram tudo e seguiram Jesus na sua caminhada, jornada. Acontece que muito Jesus fez, muito Jesus pregou, muito Jesus amou, muito Jesus emanou para todos os povos, raças, até hoje ainda dura. Muito o Mestre dos Mestres deixou neste mundo, desde a sua passagem até hoje, que, como eu sempre digo, irá perdurar para todo o sempre. Quando, a dada altura, inclusive estavam jantando, não é? Quando Jesus, a dada altura, disse aos apóstolos que um daqueles o iria trair, por exemplo, que um daqueles o iria negar, e mais, negar 3 vezes antes do galo cantar. Negar. Conhecendo eles Jesus como conheciam a palma da sua mão, conhecendo a jornada, conhecendo os seus atributos, conhecendo as suas virtudes, porque Jesus não tinha defeitos, as suas virtudes, conhecendo as suas qualificações todas, em todas as vertentes e para todo o lado. Mas a inveja, que naquele tempo era grande, perdurava, que ainda hoje perdura e é grande tal e qual. E é grande tal e qual. A inveja é grande tal e qual. E acontece que já naquele tempo, por conta da inveja, por conta das palavras proferidas, a verdadeira realidade, por conta de tudo que Jesus fez, até que um dos apóstolos se prontificou a vendê-lo, a denunciá-lo, por as tais 30 moedas, não é? Pois é, 30 moedas. Jesus, muito antes, já tinha dito que isso iria acontecer. E aconteceu, se concretizou na realidade. Judas, a dada altura, foi estar com os sábios, não é? Os sábios do momento, os homens que liam as Escrituras, não é? Os que deturpavam tudo, como hoje há quem molde as leis à sua maneira. Naquele tempo já havia, hoje continua a haver, moldam as leis à sua maneira, conforme a sua condição para os outros. Naquele tempo, esses sábios, esses doutores, esses senhores das leis, esses sacerdotes, que pagaram as 30 moedas para entregar Jesus, mas afinal entregaram Jesus porquê? Porque Jesus nunca comentou contra ninguém, nunca fez mal a ninguém, nunca olhou de atravessado para ninguém, nunca injuriou ninguém, nunca disse nenhuma mentira contra ninguém, nunca tirou nada a ninguém, deu, nunca... A ignorância, não é? A ignorância dos nossos espíritos, a ignorância da nossa mente, faz isso.
Porque hoje também há doutores. Hoje também há doutores. Há doutores, há sábios, há doutores, há sábios das leis, não é? E médiuns, porque naquele tempo tudo também eram médiuns. Temos que olhar desta forma. Os 12 eram médiuns, Jesus já nem sequer se compara, porque não há, nunca mais vai haver um ser igual a Jesus, mas na realidade Judas entregou o Mestre. Quando foi entregar o Mestre Jesus, naquela sexta-feira no Campo das Oliveiras, não é? Que penso que esse local hoje deverá ser um local sagrado, não é? Penso, porque eu nunca lá fui, gostaria de percorrer os mesmos caminhos que o Mestre percorreu. São condições que nós gostaríamos, não é? Mas quando realmente depois Judas entregou Jesus, foi receber as 30 moedas. 30 moedas que não lhe fizeram bem nenhum. 30 moedas das quais ele se arrependeu. 30 moedas das quais ele pensou muito e tanto que se prejudicou. Teve a morte que teve, não é? Enfim, sem se gozar dessas moedas. Temos aquele apóstolo do qual Jesus disse que ele que o iria negar, não é? Que ele que o iria negar, que na realidade ele o negou, não é? E negou 3 vezes, como Jesus disse, não é? Claro que Pedro, não é? Disse que não iria negar, mas quando chegou à verdadeira realidade, o que é certo, quando o galo cantou uma vez, ele negou Jesus 3. Foi quando ele se lembrou das palavras do Mestre Jesus, porque Jesus tinha, na realidade, uma mediunidade, uma consistência em si que neste mundo não há. Antes de Cristo e depois de Cristo, não há. Há muitos seres que se querem comparar a Deus, a Jesus, neste mundo físico. É Deus na terra e é Deus no céu e eles na terra, não é? Mas Jesus foi entregue, Jesus foi negado, Jesus foi vendido, Jesus foi açoitado, Jesus foi... Enfim, todos conhecemos já essa história. Jesus foi sepultado lá naquele sepulcro, com aquela pedra enorme. Jesus, ao 3º dia, voltou ao mundo físico, voltou ao mundo para ficar, se apresentou aos apóstolos, para ficar em espírito e verdade. Jesus se apresentou fisicamente a cada um deles, se reuniram e durante 40 dias ele cá permaneceu, do qual os 12 apóstolos, porque há sempre substitutos para tudo, continuaram a ser os 12 apóstolos, porque foi a seguir a essa ceia é que tudo aconteceu, da ceia dos apóstolos com o Mestre Jesus, é que Jesus revelou que iriam negá-lo e que iriam vendê-lo nessa sexta-feira. Mas Jesus voltou, passado 3 dias, vivo, em espírito e verdade e para ficar. E durante 40 dias acompanhou os apóstolos.
eles foram ainda mais dignificados por a bênção de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, ainda mais no seu conhecimento, na sua visão, em toda a sua mediunidade, porque são questões mediúnicas, fora das questões físicas, só as questões mediúnicas, para ter essas capacitações. Ilusionismo não, porque Jesus não era ilusionista. Jesus não era ilusionista, não enganava ninguém, não escondia nada, era tudo aberto às claras. E então esses apóstolos ficaram com uma grande mediunidade. Ao longo dos tempos, Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, ao longo dos tempos, foi dando ao seu povo, que somos nós somos filhos, nós somos desse povo. Poderemos ser de um povo distante, mas somos do seu povo, povo de Deus, povo de Jesus. Ao longo dos tempos, dos milénios, grandes sábios, grandes senhores, que caminharam com o seu povo com grandes mediunidades. E eles nunca, se, por momento algum, se envaideceram, engrandeceram por conta disso. Porque Deus Pai Todo-Poderoso, ao longo dos tempos, de milénios, tem vindo a escolher, a fazer os escolhidos. Nós não somos os escolhidos por um ser físico. Nós somos escolhidos por Deus, por Jesus. Não somos escolhidos por conta da nossa mediunidade, por o Joaquim, por o Manel, por a Maria, por quem quer que seja físico. Não. Eu pelo menos penso assim. Eu não me subjugo a ninguém físico para me dar mais ou dar menos, ou avaliar ou dizer o que quer que seja sobre a minha condição mediúnica. Porque cada um de vós tem a vossa, cada um de nós tem a nossa. E a nossa condição é como os apóstolos antigamente. Há os bons apóstolos e há os maus apóstolos. Há os bons médiuns e há os maus médiuns. Como aquele que vendeu o Mestre, como aquele que negou Jesus, Pedro, e como outras condições dentro desses apóstolos, porque eles eram físicos. Nós também somos físicos. Jesus também era físico, mas Jesus nunca está fora. Jesus passou na Terra para nosso benefício, até hoje e para toda a eternidade. Jesus serve de nossa referência, serve de nosso apoio, serve para nós nos apoiarmos no conhecimento. Hoje, nas nossas individualidades, dentro da nossa doutrina, dentro dos nossos templos, dentro da nossa vida, dentro da nossa, com os amigos, com quem quer que seja. Porque a nossa mediunidade, como eu sempre digo, de qualquer ser físico é médium. Aqui tem a ver, quando eu digo todo ser físico é médium, somos nós, hoje que estamos aqui encarnados. Mas, com certeza, nenhum de vocês é médium igual a mim. E com certeza que eu não sou médium a nenhum igual a vós. Eu tenho uma condição e vocês têm a outra. Poderemos ter a mesma capacitação. Não é? Poderemos. Capacitação mediúnica. Agora, condição aí muda. Porque é muito médium, paira, vaidade, o rancor, a inveja do outro, o ódio, a raiva,
agonias, sintonias vibratórias contra outro negativas, que vai prejudicar quem quer que seja, por inveja, porque aquele tem uma vida boa, porque aquela tem uma vida boa, aquele casal, aquele marido, aquela esposa, porque aquele pouco faz e tem muito, e nós, médiuns, nós não somos isentos. Nós, se calhar, fomos no outro tempo, fomos ou o Judas ou o Pedro, não é? Nós, nesse tempo, se hoje nós, hoje ainda dura, hoje eu ainda conheço condições que dura. Há médiuns que têm a vergonha de dizer que são médiuns, que têm vergonha. Não é que aqui alguém me venha dar ou tirar alguma coisa, algo. Poderão me achar um pouco doido, poderão me achar um pouco fora do normal, poderão achar as minhas palavras, compreensão, a minha compreensão, algum fora de contexto, um pouco mas aí é os outros que não compreendem, que não veem, não têm a condição da minha visão, do meu conhecimento, da minha visão fora, o que vai fora de mim, no exterior. Os outros é que poderão não me compreender e por isso me criticam. Muitas das vezes se sentem mal, sentem-se mal, por conta da vossa mediunidade, por conta da vossa força, sintonia, por conta da vossa harmonia. E tem muito médium, tem muito doutor da lei, tem muito doutor da lei ainda hoje, porque os doutores da lei sempre vão perdurar. Os sábios, os doutores da lei, que moldam as leis à vontade deles, que moldam o sistema à vontade deles, para o enriquecimento de cada um, para o enriquecimento de cada um, porque aqui é enriquecimento, é enriquecimento. Hoje ainda é moldado. Poderia citar aqui XM de casos. Claro que não é este o contexto, não é esta a condição dos vídeos, mas não precisamos ir muito longe. Para nós que estamos, que nos intitulamos, estamos dentro desta corrente indiana do espaço, porque esta é a doutrina que nós conhecemos, não é? Há muita gente que já passou por várias doutrinas. Há muita gente, muitos médiuns, que dizem-se que são médiuns, que já passaram por várias doutrinas. Mas isso não é crítica. Passaram, foram experimentando evangélico, o ortodoxo, o Jeová, o protestante, o evangélico, o candomblé, a umbanda, o que quer que fosse. Hoje se encontram aqui, nos templos do amanhecer, nesta doutrina crística, porque na realidade se sentem bem, ou não sei, penso eu, para estarem nesta doutrina, é porque se sentem bem, e como se sentem bem, continuam, mas às vezes continuam porque o pretexto é outro, mas o pretexto é outro, a convicção é outra, a condição é outra. Mas nós, como eu estava dizendo há pouco, conheço muito mestre, médium, que tem vergonha de dizer que é médium, que tem vergonha de dizer que aflorou uma certa e determinada capacitação mediúnica por conta do Joaquim, da Maria, do Manuel, da vizinha, do vizinho, quem quer que seja, para que possa às vezes ser rotulado, carimbado de doido, com pouco juízo, que, enfim, que não está muito bom dos parafusos, porque como se isto fosse uma condição que fosse de doideira. Não, doideira é aquele que não compreende. Incomodado, se ele se sente, quem quer que seja,
que se sinta incomodado, é porque algo mexeu dentro dessa pessoa. Porque eu estou tranquilo. Digo isto abertamente e tranquilamente, sem querer ofender ninguém, sem citar nomes, sem maltratar quem quer que seja. Porque aqui estamos a falar da mediunidade, a mediunidade de cada um. Há muito bom médium que tem vergonha de dizer, tem medo, parece quase os tempos da Inquisição, onde eram caçados, onde eram queimados, mortos, sabe-se lá o quê. Isso foi no outro tempo. No outro tempo, muitos de nós fomos, na realidade, perseguidos. Fomos perseguidos. Na realidade, no outro tempo, nós fomos matados. Muita gente. Não é isso que hoje nos persegue, não é? Nós viemos liquidar tudo isso. E isso não tem que fazer parte fazendo parte do nosso dia-a-dia. Essa é a parte mais simples da nossa questão. Mas nós, no outro tempo, realmente muitos de nós fomos perseguidos. Fomos perseguidos por conta, se calhar, daquilo que fizemos. Vós desse lado, enfim, salve Deus, fomos perseguidos, fomos mortos, se calhar, fomos perseguidos das mais variadas formas, rotulados da mais variada maneira, se calhar porque éramos médiuns. Mas a nossa visão no outro tempo da mediunidade era uma condição de ganhar dinheiro, explorar o próximo, roubar, matar, era olho por olho, dente por dente. Era a lei que vigorava no tempo. Na altura, nesse tempo, era a lei. Jesus, divino e amado mestre, disse: quem com a espada mata, por a espada morre. E a lei do olho por olho, dente por dente, isso tem que acabar. E acabou. Hoje ainda há muitas perseguições, ainda há muitas acomodares, ainda há muito medo de dizer eu sou médium. Ainda há. Eu conheço condições, situações. Claro que respeito, cada um respeito. Quando estou com essas pessoas, respeito, não toco sequer no assunto, me apercebi dessas condições, de não querer, enfim, de não quererem que quase ninguém soubesse, mas acontece que, se for mesmo médium, nós não poderemos esconder. Nós não poderemos esconder por conta da nossa saúde. Porque a nossa saúde física, ela poderá ser afetada por conta da nossa mediunidade. Eu já contei aqui vários factos meus, não vou voltar a citar, mas vários factos meus. E tudo começou, este vídeo, sobre a mediunidade, sobre o nosso primeiro passo iniciático. Porque o nosso primeiro passo iniciático, quando nós metemos, aquilo não é um barrete. Primeiro, aquilo não é um barrete, tá? Não denominem aquilo como barrete, porque barrete são esses que andam aí enganando um e outro, esses é que metem um barrete nos outros. Aquilo é um capuz. Tem o nome capuz e tem a capa, não é? Aquela é a representação, aquela é a mesma representação da iniciação que Jesus, divino e amado mestre, fez. Igual, sem tirar nem pôr. Um ritual demorado, um ritual com as suas condições, como todos nós sabemos, não é? Esses que já fizeram o primeiro passo, o segundo passo, e tem o terceiro passo, e tem mais, não é? Enfim, condições. Mas até ao terceiro passo, o primeiro e o terceiro passo é os mais demorados. Obedece
a um certo e determinado ritual. E aquilo não é nenhum barrete, é um capuz e uma capa, do qual tem um significado que foi exatamente daquela forma que Jesus, divino e amado Mestre, fez a sua iniciação. Porque a sua luz, a sua luminosidade, a sua irradiação era tão forte, tão forte, tão forte, que aqueles sábios, aqueles médiuns, aqueles monges, na altura, nesse mosteiro, nesse castelo, não tinham condição de chegar perto do Mestre se não fosse nessa condição, de olhar de frente, se não fosse nessa condição, tendo ele um capuz e uma capa. Para eles que tinham essa condição, no mundo físico, no geral do povo, que não tinham condições dessas, não os afetava. Agora, para quem tinha essa capacitação, afetou, tanto que foi a condição achada para melhor se fazer tudo nas devidas condições. E nós denominamos-nos médios, não é? Nós andamos aí de boa na rua, ninguém se incomoda. Já viram a fraqueza, a pouquinha luz que nós poderemos irradiar? Já viram a pouquíssima luz? Os apóstolos, eles foi dado por Jesus, por o Espírito Santo, por Deus Pai Todo-Poderoso, enviado por Deus desse mundo espiritual, do céu, vamos lá denominar assim, do céu, embora sejam os mundos espirituais, veio dar àqueles 12 a condição de curar, de tirar espíritos, curar, dar espíritos, dar conforto àqueles que não tinham ar, não tinham comida, fazer a divisão também dos pães, da água, fazer a divisão do que quer que fosse, porque foi legado por Jesus divino e amado Mestre. Todos nós hoje neste mundo, neste planeta, somos médiuns. Nos foi legado, dado por Deus Pai Todo-Poderoso. Por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós, hoje, estamos aí atirando farpas ao nosso irmão, à nossa irmã, àquele médium, porque se achamos mais do que o outro, superior a este ou àquele, se achamos superior, não é? Acontece que não. Nós temos que nos redimir, temos que nos reduzir à nossa insignificância. E aquelas pessoas que têm vergonha de dizer que são médiuns, não é? É quase a história daquele que negou o Mestre Jesus. Porque na realidade são médiuns, têm uma condição mediúnica e têm medo perante o mundo, perante quem quer que seja, dizer que são médiuns. Médium não é nenhum. Eu teria vergonha se eu fosse um ladrão, um assassino, mas quem é que já viu o dia de amanhã? Nós debaixo de uma loucura, porque nós, de vez em quando, né? Todos nós somos físicos, pode dar, ter um momento, nessa altura podemos ter um minuto de loucura, debaixo de uma zanga qualquer, não é? Poderemos ter medo, poderemos ter um momento de loucura, poderemos ter um minuto de perder a nossa visão e perder a nossa cabeça e fazer uma loucura contra quem quer que seja, do qual depois nos iremos arrepender, mas já está feito, não é? Isso é que nós temos que ter medo e vergonha. Teremos de ter medo,
Agora, medo, vergonha de dizer é médio por conta das críticas deste, por conta do falatório daquele, por conta da análise do outro, e é também dentro desta doutrina. Há muito médium que tem medo de pedir novo teste. Há médium, homem, mulher, há médium que tem medo de pedir novo teste, há médium que tem medo de desenvolver, há médium que tem medo de tronos, há médium que tem medo de mesa evangélica, há médium que tem medo de fazer certos e determinados trabalhos, há médium que, afinal, médium serve para quê? Para jogar ao blinde? Para ir às compras ali à loja? Para, embora faça falta, ajuda, não é? Para pegar um livro e ler? Não, para isso vai à escola, vai aprender as letras, não é? Eu penso que sim. Eu, para aprender as letras, fui à escola aprender a juntar. Um B1, bu, um B1, bu, burro. Um B1U, bu, 2 R's e um E, um O, burro. Que sou eu. Porque ainda não sei tudo. Ainda continuo a aprender. Continuo a tentar aperfeiçoar-me. Continuo a cada dia a trabalhar mais na minha, a tentar trabalhar, a melhorar mais a minha mediunidade. Continuo de muitas formas e maneiras a tentar manipular e trabalhar para a minha conscientização, para o meu melhoramento e dos outros. E dos outros. É para isso que serve a nossa mediunidade, porque mediunidade é força, é harmonia, é equilíbrio do nosso espírito e da nossa mente. Da nossa, da vossa, da minha, tá? Esta é a nossa questão médium. É por isso que nós nos denominamos e intitulamos médiuns. Médium é uma condição que não temos, meus irmãos, minhas irmãs, que ter medo nem vergonha. Não temos que ter vergonha. Eu falo por mim. Eu falo com muita gente de todas as religiões, tá? Falo com qualquer pessoa de qualquer religião. E quando me perguntam que religião é a minha, eu digo que sou espírita, não é? Sou espírita. Pronto. Para acabar, resumir a questão, não ando aí aos quatro cantos apregoando sou médio. Não, nada disso. Mas quando se chega à altura, claro que se me perguntar eu digo que sou. Porque tranquilamente, à vontade, sem qualquer problema. Meus irmãos, acima de tudo, a nossa mediunidade é para estarmos unidos, juntos. Vocês estão aí desse lado, na Espanha, na Suíça, na França, na Holanda, Reino Unido, Inglaterra, Brasil, Canadá, América, onde quer que seja, Paraguai, onde quer que seja, onde quer que nós nos encontramos. É para nós. Não importa a distância. Importa que nós nos unamos, porque a nossa harmonia, sintonia, ela vai para o ar. Ela vai para o ar na minha individualidade. Se vai juntar a uma outra grande força, formando uma grande bola, uma grande energia, conforme a minha condição, assim é a energia que eu estou emanando para este planeta. A nossa força vital, tirada da nossa essência, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa consciência. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre,
a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima e agradecer por esta rica e feliz oportunidade que nós tivemos, que eu tive e que vós chegasteis ao fim do vídeo, tiveram de ver este meu vídeo. Que nós tivemos de ver este vídeo. Vamos agradecer, vamos emanar, vamos vibrar, vamos buscar aqueles nossos irmãos e irmãs que nós poderemos lembrar na altura, no momento, familiares ou não, necessitando de uma sintonia, de uma projeção, de uma harmonia boa. Vamos agradecer a Deus Pai, agradecer ao Cimiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, a Águila Quartai 108. E com a projeção dos nossos mentores, desses abnegados mentores, mensageiros de luz, vamos agradecer com esta linda prece que Jesus, Divino e Amado Mestre, nos ensinou, não é? E desta forma, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, parece que vai a gente começar um ritual, um trabalho, não é? Então vamos desta forma, não é? Parece que para isto entoar de outra forma, noutra harmonia e sintonia. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca, Mãe Yara e de Quartai 108. Também com a presença luminosa dos nossos mentores, guias espirituais, pretos velhos, princesas, guias missionários, os nossos ministros. Agradecer por esta rica e feliz oportunidade. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Deus e graças a Deus. Agradecendo a Jesus, Divino e Amado Mestre, e à espiritualidade, por mais esta rica e feliz oportunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Salve Deus e graças a Deus.